Olá, boa tarde, estudantes da doutrina, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do livro Nosso Lar, trazido para nós pelo médium Francisco Cândido Xavier, através pelo espírito de André Luiz. Hoje, como na semana passada nós não pudemos realizar o estudo por problemas técnicos, isto dos computadores é assim, então vamos ler os dois capítulos, o capítulo número 21 e o capítulo número 22, que é a continuação da conversa da senhora Laura com André Luiz. E a senhora Laura vai nos abrir muitos horizontes acerca mais da vida no plano espiritual, de como conseguir uma casa, do valor e da oportunidade das reencarnações, do valor do trabalho, da recompensa do trabalho, como é que isso tudo funciona, não é? Então vamos descobrir e vamos refletir sobre esta grande oportunidade que temos da reencarnação também, neste momento. Por isso, para não demorar muito, vamos então fazer a nossa prece inicial e assim dessa forma vou pedir que possam encontrar uma posição confortável e ir fechando os olhos e respirando fundo, suavemente. Sentindo o ar a circular pelo corpo. E assim, com suavidade, serenando os nossos pensamentos, das confusões, dos afazeres do dia a dia. E levemos os nossos corações ao alto, agradecendo ao Pai, nosso Criador, fonte suprema de amor, e agradecendo ao Cristo, nosso valoroso amigo, Mestre, pela oportunidade de nos reunirmos novamente num novo dia, nos diversos planos da vida, agradecendo mais uma vez a Deus Pai, pelas próprias dificuldades do caminho que trabalham no nosso ser, os valores preciosos as dificuldades que nos ensinam a confiar na sabedoria divina, a superar, que nos ensinam e nos levam na procura de soluções pelos mecanismos da inteligência e da sabedoria, conquistando caminhos melhores
para nós e para os outros que seguem a caminhada ao nosso lado ou atrás de nós. Dificuldades que nos ensinam o valor do ombro amigo, da paciência, da esperança e da fé. Dificuldades que trabalham o amor no nosso coração e que dilatam os valores já aqui em nós colocados pelo Criador. Dificuldades que nos elevam degraus acima na escada da evolução e do progresso. Obrigada, Senhor. Pelo teu carinho e amparo constantes, pelo teu cuidado e amor que sempre nos guiam por toda a eternidade. E assim, neste sentimento de agradecimento, pedimos aos nossos mentores espirituais, aos mentores e guias deste estudo, que possam nos inspirar ao entendimento da mensagem hoje aqui trazida. Que a paz do Cristo se faça hoje e sempre nos nossos corações. E que assim seja. Ora, é o capítulo número 21, continuando a palestra. A palestra, Sra. Laura, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações. Relevar-me-á a curiosidade, o abuso. Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar, todavia, é sempre fácil informar. Rimos-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colónia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bónus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos, à custa de esforço e dedicação. As construções, em geral, representam património comum, sob o controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30.000 bónus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante do meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreámos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se a nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas, muito moça ainda. Com os filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos da nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral.
por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando a nossa felicidade. Após ligeiro intervalo em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar à terra com bónus hora, e sim com o suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão, relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia então a nossa volta. Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos, na colónia, o assunto referente a encarnações pregressas. Senhora Laura, exclamei interrompendo-a, permita por obséquio um à parte. Perdoa a curiosidade. No entanto, até agora ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos. Não atravessei o rio da morte. A senhora recordou o passado logo após sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Esperei-o, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar, edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado de alma. Resolvemos ambos consultar o assistente longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à secção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler as nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo da nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Atalhei curioso. Não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficámos então senhores
de 300 anos de memória integral. Compreendemos, então, quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. E onde está nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou: em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou: a mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Muito bem. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma leitura de mais um capítulo desse livro que só traz maravilhas para nossas vidas. E eu fiquei com a dona Laura dizer que quando ela partir, que é o que nós dizemos aqui, que nós vamos partir, e ela está partindo de onde ela está. Na noite de hoje, nós iremos, então, explorar um pouquinho dessas informações que a dona Laura nos trouxe neste capítulo. E é um assunto muito interessante, porque quase todos os iniciantes da doutrina se perguntam se podem fazer a regressão, porque as pessoas geralmente têm muita curiosidade em saber o que foram, o que fizeram, onde estiveram numa vida, né, anterior. E é uma pergunta que muitos dos iniciantes, né, na doutrina, eles fazem para quem já está lá há mais algum tempo. E a dona Laura, com sua sabedoria, explicou que o motivo, por que não valeria saber, não é? Porque se você foi vítima de um crime ou de alguma situação, você se sentiria, né, vitimizado, estaria naquela situação. Agora, se você foi o... Desculpa, gente. Se você foi quem cometeu algum crime, você também se sentiria muito culpado. E neste capítulo, a questão do recordando o passado, não é? Todos nós queremos muito recordar o passado, e nós temos aí vários médiuns que sabem quem foram, onde estiveram, eles falam, Chico Xavier, e temos o Divaldo Franco, que sabem, né? E temos muitos outros, temos aqui na casa também médiuns que sabem onde estiveram. Para nós que não sabemos, fica aquela dúvida, será onde que eu tive? Então, uma pequena pesquisa, eu espero que vocês não estejam vendo aqui. Mediante técnicas aplicadas por um profissional habilitado, é possível a regressão da memória. Porém, a lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar excessivamente, em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para nos melhorarmos justo o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas nos tira o que nos poderia prejudicar. Acrescentemos ainda que, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos igualmente o dos atos dos outros. E se esse conhecimento, poderia ter os mais deploráveis efeitos sobre as relações sociais, não havendo sempre motivos
para nos glorificarmos do nosso passado, ele é frequentemente feliz quando um véu seja lançado sobre ele. E vocês vão ler um pouquinho sobre isso na questão 394 do Livro dos Espíritos. A doutrina espírita não estimula as pessoas a fazerem por simples, desculpem aqui o erro, curiosidade, a terapia regressiva de vidas passadas. Mesmo os psicólogos que trabalham com regressão apenas a recomendam nos casos graves e em que não houve qualquer resultado positivo depois de usadas as terapias convencionais. Ao contrário, o Espiritismo explica as razões por que o passado é esquecido. Certo? Então, existem profissionais que fariam a regressão, mas existem um número de outras terapias que pode ser feita para ajudar esse indivíduo a trabalhar algum problema que ele esteja enfrentando antes de chegar ao ponto da regressão. E no Livro dos Espíritos, na questão de 393, eu trouxe para vocês, vocês podem depois, com mais tempo, dar uma olhada na questão inteira. Eu trouxe para vocês um comentário de Kardec para a pergunta. Então, eu vou convidar vocês, porque vocês vão ficar curiosos para que pergunta que foi essa. Mas Kardec diz nessa questão, se não temos, durante a vida corporal, uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, não obstante, a intuição. Nossas tendências instintivas são uma reminiscência do passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo que concebemos de não mais incidir nos mesmos erros, indica que devemos resistir. Eu não lembro quem eu fui, mas eu não gosto de água. Então, quer dizer, eu não gosto de nadar. O meu instinto diz, não entra no mar, por algum motivo. Eu não sei o que aconteceu, mas eu vou seguir o meu instinto. Eu tenho a certeza que muitos de vocês têm lembranças como os chamados déjà vus, não é? Nós somos déjà vu, aquelas lembranças, eu acho que eu já tive aqui, eu já acho que eu já vi essa pessoa. Às vezes acontece na questão do desdobramento durante o sono, você, por algum motivo, encontra com alguma pessoa e, por algum motivo, você está trabalhando com aquela pessoa, aí você acorda e pensa na pessoa, a pessoa vai te ligar, ou acontece casos assim. Sempre existe um porquê. Mas existem também casos de você se lembrar, né, trabalhar ali alguma coisa que aconteceu na sua vida passada durante o desdobramento no sono. Você ter lembranças e trazer para você. Muito desse assunto é super interessante. Se vocês gostarem, deixa aqui um comentário que nós depois poderemos, né, explorar um pouquinho mais com mais informações, tá bem? Agora, continuando, nós vamos só ressaltar o que a dona Laura disse sobre a lei do ritmo, onde ela nos traz, citando, não podíamos pagar a terra com bônus hora, e sim com um suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia, então, a nossa volta. E o nosso querido irmão Robson, que é o meu amado paizinho, vai vos trazer rapidinho, um pouquinho, sobre o que a dona Laura quis dizer, o que será que ela quis dizer com relação a essa lei do ritmo. Boa noite a todos. Jesus esteja conosco e permaneça em nossos corações sempre. Nós temos muito pouca informação trazida da parte espiritual sobre a lei do ritmo. O que mais se aproxima dessa lei veio através de Hermes Trismegistus, e o que mais se caracteriza essa lei são os ensinamentos do plano espiritual trazido pelo nosso irmão André Luiz em outros livros da sua coleção, nomeadamente No Mundo Maior
e nos mecanismos da mediunidade. Quando se fala de lei do ritmo, nós logo pensamos que o ritmo será classificado por algum gênero musical, ou seja, a rumba é um ritmo, a salsa é um ritmo, o samba é um ritmo, né? A valsa é um ritmo. Então, é assim, mas para que isso seja transformado na condição de retorno ao plano espiritual, nós temos uma comparação muito simples. Nós temos o antes e o depois. E logo ao incidir nas recordações, nós vamos vendo qual é o grau de extensão do nosso endividamento com o planeta e com os habitantes que nele estão também. E isso vai nos ditar a forma com que vamos habitar novamente o nosso corpo. Então, essa lei do ritmo, ela é a compensação entre aquilo que você fez de errado, vamos dizer assim, por falta de terminologia, e aquilo que você fez de acertado. Tudo vai refletir entre a hora que você fez, o momento que você fez, na duplicidade do seu espaço temporal. Então, vai refletir tanto lá na altura que foi feito, como no momento em que você toma consciência daquilo que foi feito. Então, quando essa lei entra em ação, ou seja, espera aí, eu não posso continuar a viver, ou seja, a extensão daquilo que eu já fiz. Então, novos compromissos são assumidos e a lei do ritmo vai marcar a compensação daquilo que você vai ter que fazer. Estudos mais posteriores, com outros especialistas, vamos dizer assim, no ORES, né? Carvalho Schutter nos trouxe alguma coisa, mas sem dar esse nome. A gente poderia, no futuro, fazer como vamos dizer assim, um pequeno tratado sobre a lei do ritmo. Mas é exatamente isso. Você fez, refletiu na altura que você fez, é como se fosse a lei do ritmo, olha aí, vamos colocar numa dissonância, numa ressonância, e, posteriormente, no seu retorno, é o eco, né? Daquilo que está sendo propagado. Então, tudo que se joga ao universo, tudo que se faz ao universo, em qualquer plano que você esteja habitando, ele gera uma dualidade. Gerando essa dualidade, há que se haver uma lei de compensação, né? E essa lei é o ritmo que vai marcar, né? A lei do ritmo é que vai marcar a compensação que nós temos que, evidentemente, trazer aquilo entre o certo e o errado, por terminologia, né? Juntar os dois e a lei do ritmo dita a compensação da qual você vai habitar. Sua futura encarnação, vamos dizer assim. Ótimo. Ninguém poderia ter explicado isso de melhor forma. Obrigada, pai. E, então, nós vamos, neste momento, terminar a parte 1 de 2 deste capítulo. E nós vamos fazer uma pausa no vídeo e nós voltaremos com o capítulo a seguir. Então, fique ligado aí. Vamos para o capítulo 22, o bônus hora. Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra, interrogando: que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou, atenciosa: não é propriamente moeda,
mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei, abruptamente. Explique-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou. Todos cooperam no agradecimento do património comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante do nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário, mas os que se esforçam na obtenção de bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperam podem ter casa própria. O ocioso vestirá sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contacto de orientadores sábios nas diversas escolas do Ministério em geral. Precisamos reconhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar, no mínimo, 8 horas de serviço útil nas 24 de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permanece 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum. De boa vontade, disse. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento a todos os que colaboram da colónia. Não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei, espantado. Todavia, como conciliar com semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia
e o operário do transporte receberá a mesma coisa. Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo. A senhora sorriu à pergunta e explicou. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade, o trabalho é de sacrifício pessoal. A expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ansiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo o ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas voltosas à inconsciência e à decepção. Outros aumentam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres maiores que lhe competem e que a mesma percentagem pode ser adjudicada a quantos forem chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, embora recebam os proventos comuns aos cargos que ocupam. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses, outros e a operários que matam o tempo, onde aí a natureza do serviço, há técnicas de indústria económica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhe assiste e valem-se de leis magnânimas à maneira de nossas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e apresentadorias. Creio, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho sem consideração dos valores maiores despendidos. Essas palavras despertavam-me para concepções novas. Percebendo-me a sede de instrução, a interlocutora continuou.
O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual e o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços no Ministério da Regeneração. Temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento. E assim por diante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiências, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo em geral em nossa cidade de transição. A maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime em benefício de si mesmo, o que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério de Esclarecimento. Estará mais sábio. Poderemos gastar os bônus hora conquistando. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual de cada contagem de tempo de serviço útil que nos confere direito a preciosos títulos. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. Poderemos, porém, gastar nossos bônus hora a favor dos amigos, indaguei curioso. Perfeitamente, disse ela. Poderemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos apreuver. Isso é direito inadiável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. A essa altura, a genitora de Lísia sorriu e observou. Quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquio. Os portadores de títulos adequados, entendeu, e o problema da herança? Inquiri de repente. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta. Tenho comigo 3.000 bônus hora. Auxilio no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao património comum.
permanecendo minha família apenas com o direito de herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colónia espiritual durante minha permanência nos círculos carnais. Nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à Terra investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Lá, prorromper em exclamações administrativas referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes no planeta, mas um brando burburinho aproximou-se da casa antes que pudesse emitir qualquer observação. A senhora Laura murmurou satisfeita: nossos queridos estão de volta, e levantou-se para atender. Obrigada, Dona Maria. Esse André é demais. Esse André é demais. Ele foi logo aqui no finzinho, já preocupado. Então, e a herança? Então, quer dizer que se meu pai chegou lá primeiro, tinha lá uns 10 mil bônus hora, encarnou, deixou os 10 mil para mim, ué. Tô chegando, sou da família. Eu pego esse André. Então, vamos lá ver o que nós temos aqui sobre este... Ups. Só um minutinho, gente. Muito bem, bônus hora. Não há por que nós nos estendermos muito no assunto do bônus hora, porque nós, na verdade, nós já falamos o que é o bônus hora alguns capítulos atrás. However, a Dona Laura, muito sábia, nos trouxe uma explicação muito mais ampla sobre o que realmente significa, não é, essa remuneração. E vou vos chamar a pensar comigo, refletir comigo. Todos nós conhecemos aqui na Terra pessoas que trabalham de segunda a sexta, ou até, às vezes até 7 dias por semana. Vão para o trabalho, trabalham, têm o 13º no Brasil, têm a reforma quando acabam, né? Atingem ali a idade, mas não gostam de trabalhar, não é? Eles têm ali o benefício, mas não gostam. Eu vou ali porque eu tenho que ganhar um dinheiro. Nós sabemos também que um médico, ele recebe mais monetariamente que uma faxineira, não é verdade? No plano espiritual, não é assim. Se você trabalha, você recebe. Se você não trabalha, você não recebe de acordo. Mas, atenção, a Dona Laura nos disse que ninguém fica sem vestimento e sem alimento. Mas, claro, que você vai receber conforme o seu trabalho. E aí, nós sabemos que quaisquer similaridades não são meras coincidências, porque nós, na Terra, somos uma versão imperfeita desse plano, né, do plano espiritual. Meu pai gosta muito de falar sobre esse dizer do Chico, que é que toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas,
se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Ou seja, se nós somos encontrados trabalhando, não é, em prol do próximo, imagina os bônus horas que nós já estamos adquirindo aqui na Terra. Não é, nós falamos alguns capítulos atrás, nós abrangimos aí até Karl Marx, falamos sobre o trabalho, falamos sobre o labor, falamos sobre a importância de não sermos ociosos, de não ficarmos na inércia, de procurarmos o trabalho. Essa questão desse capítulo não é só esse trabalho monetário, é a questão do trabalho para que nós possamos aumentar, vou colocar assim, aumentar, não é a palavra correta, a nossa sabedoria, o amor ao próximo, o conhecimento a si mesmo, o autoconhecimento, o amor próprio, não é? É um trabalho constante e diário que nós temos que fazer. Nós temos no Evangelho um ensinamento do Mestre com relação a amar ao próximo como a si mesmo. Como que você pode amar ao próximo se você não se ama? Então, é um trabalho constante que tem que ser feito mediante as nossas forças, mediante ao nosso... Eu não vou dizer o nosso conhecimento, porque todos nós temos diferentes níveis de evolutivos, mas principalmente nesse tempo, nessa era em que estamos vivendo, em que, eu não sei se vocês sabiam disso, mas estima-se que 1 em 7 pessoas no planeta inteiro está neste momento sofrendo de algum problema mental, de depressão ou de ansiedade. São tempos em que as pessoas elas não se conhecem a si mesmas ou têm essa dificuldade de conhecer a si mesmas. E essa busca para se conhecer é encontrar a Jesus, não é? É ali é o único caminho, é a verdade e é a vida. Nós vimos que a dona Laura ela explicou também rapidamente que no plano vocês lembram quando a dona Laura explicou que ela trabalhava como enfermeira, né? Trabalhava na enfermagem, mas que quando ela trabalhava com as crianças, dobrava os bônus horas dela pelo que ela estava fazendo. Ela disse que ela tinha quantos bônus que ela deixou? 3.000 bônus, e que ela estava se preparando para vir à Terra, né, para encarnar novamente, e que a filha dela, a mãe como é que é o nome dela, gente? Agora, desculpa. Heloísa. Luísa, pronto. Que a mãe de Luísa está para desencarnar na Terra, está chegando no plano espiritual, mas que ela não pode deixar esses 3.000 bônus horas para a filha que está. Ela pode, entretanto, interceder pela filha. Então, o trabalho que nós fazemos pode ser utilizado para os nossos afins, para os nossos entes queridos, para amigos, para pessoas que nós amamos e temos que podemos interceder por eles. Eu vou prosseguir. Começar agora. O trabalho e a luta são as esculturas de Deus, criando em nós as obras-primas da vida. Quando eu falava com vocês sobre a importância de trabalharmos agora e trabalharmos em nós mesmos, trabalharmos em nós essa... Só um minuto. Onde que está? Então, eu trouxe para vocês isso aqui. É muito rápida essa leitura. É uma linda leitura que está no livro Bilhetes Fraternais por Espíritos Diversos. E essa leitura, eu não vou dizer a página, porque cada livro, cada edição tem páginas diferentes, mas é do capítulo número 3, começa agora.
O trabalho e as lutas são as esculturas de Deus, criando em nós as obras-primas da vida. Se pretendes a paz com Cristo, começa agora a se desvencilhar da aflição que te conduz, buscando na prática da caridade a luz que liberta e pacifica. Se queres romper com o passado de erros e sofrimentos, começa agora a palmilhar os caminhos do bem, lutando contra o mal, que teima em perseverar em teu coração. Se desejas viver em harmonia com teu semelhante, em virtude mesmo da necessidade de buscar o bem-estar para ti mesmo, comece desde agora a cultivar amigos, afastando o teu relacionamento com o próximo, os sentimentos de intolerância e desrespeito. Se almejas guardar o discernimento indispensável para escolher o melhor caminho em toda situação de dúvida, começa agora a limpar a mente das ideias viciosas, a fim de que a visão clara dos objetivos da vida te faça divisar as soluções por que anseias. Assim, se queres viver de modo mais equilibrado e feliz, começa agora a envidar os teus melhores esforços, porque, por te aproximar de Deus, o Pai, que vela por todos nós, e terás a segurança indispensável para prosseguir sempre na tua rota ascensional. Quando nós começamos a leitura dos capítulos do livro, nós estamos agora no capítulo 22, mas quando nós começamos, nós vimos que André disse que ele trouxe as obras para que nós possamos nos preparar antes do véu se abrir. É muito importante que nós tenhamos em nosso dia a dia, não só espíritas, cada ser humano, a capacidade de procurar se melhorar em tudo. Como ser mãe, como ser filho, como ser amigo, como ser um funcionário no trabalho. Sempre pensando que nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. Então, a reflexão que nós poderíamos estar discutindo, poderíamos estar falando sobre os bônus horas, que nós já falamos, que nós poderíamos estar falando sobre o trabalho, que nós já falamos, da importância do trabalho. Eu trago para vocês hoje uma reflexão com relação ao ensinamento de Jesus a amar ao próximo como a nós mesmos. Mas como que nós podemos amar ao próximo como a mim mesma se eu não me amo? Aí você diz, todo mundo se ama, Jaqueline, que coisa louca. Todo mundo se ama. É natural, não é? Não. Às vezes nós nos machucamos, nós nos destruímos, nós somos suicidas, porque nós acabamos por destruir nossa saúde ao pouco a pouco, sem nos atentarmos ao templo que nós temos, que é o nosso corpo, e ao templo que nós temos, a importância que nós temos, que é a nossa mente. Cuidar de nós mesmos, nos amar, para podermos oferecer isso para aqueles que moram conosco, que vivem conosco, que acordam conosco todos os dias, para que nós possamos oferecer aos colegas de trabalho, aos nossos irmãos no centro, a quem nós vemos nos nossos vizinhos. Nós precisamos nos cuidar como jardins do Senhor, flores que precisam ser regadas todos os dias. Então, eu trouxe para vocês essa leitura do Espírito Rodrigo para nós começarmos agora, que essa foi o aviso de André no início do livro. Eu trago para vocês a mensagem para que vocês possam se preparar antes que seja tarde demais. Quem tem aqui ouvidos de ouvir, que ouça, não é? Alguém gostaria de deixar alguma reflexão, algum comentário sobre o que nós vimos hoje? Jaque, me dê 2 minutinhos só, porque é de suma importância esse capítulo do Bônus Horas, explicado da forma como ele foi pela dona Laura, que me fez remeter a uma passagem do Evangelho, especialmente no Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 21,
que onde Jesus diz, vá, se quer ser perfeito, vá, vende tudo o que tem, doa aos pobres. Então, você veja bem, um espírito com tamanho conhecimento, como Dona Laura, tem 3.000 bônus horas, que não pode ser utilizado, não pode ser trago para a terra, não pode deixar como herança para o filho, e isso exatamente, isso é automaticamente absorvido para a economia da colônia. Isso é nos ensinar a desapegar, né? Você trabalha, tem os seus compromissos, nada te falta. Lembremos o salmista também, né? Olhai os lírios do campo, nada vai te faltar. E Jesus sabia exatamente o que ele estava nos dizendo quando ele pede para que vendemos e demos os dinheiros aos pobres. Porque nesse átimo, você veja bem, a contribuição dela continua em circulação na colônia em que ela vivia, né? Continua alimentando os pobres, continua vestindo com simplicidade aqueles que ainda não descobriram o valor do trabalho, né? E nós não devemos, de forma nenhuma, achar que o nosso pequeno trabalho, o nosso pequeno contributo na seara do Cristo, na doutrina maravilhosa que nós adotamos de coração, que é o Espiritismo, trabalhando por aqueles espíritos que sofrem, evangelizando-os, como nos pede Eurípides Bassanufo. Estamos adquirindo tesouros no céu, como diz aqui o Senhor, mas os tesouros no céu também são efêmeros, porque se eu não os puder dividir com meus irmãos, nada teria como objetivo aquele trabalho todo, não é? O que fazer com os bônus horas ou com as luzes horas do plano mais um bocado elevado, se eu não puder participar com os meus irmãos em criação de Deus? Então, isso é que é muito importante para nós. Vamos aprender, né, a tirar o sustento e o supérfluo, vamos dividir. Nem que seja um pouquinho. Nós temos que ser previdentes? Temos, porque vivemos na carne uma economia inconstante. Só que a economia do plano espiritual não é inconstante. Ela é firme e justa, né? E você não pode doar mais tempo porque você precisa do seu aprendizado. E olha só que maravilha, em qualquer setor do plano espiritual que você trabalhe, você adquire um conhecimento que você vai trazer junto para a sua reencarnação. Olha que maravilha que é a lei divina, né? Você aprendeu lá, né? Mas veio para cá e agora esse conhecimento, né, te livra de muito desespero, de muita aflição, de muita dor. Ainda vai poder utilizar esse conhecimento que tens a esclarecer os outros. Então, dividir para somar, né? Dividir para multiplicar. Esse é um chavão maravilhoso. Dividimos aquilo que nós sabemos e vamos multiplicar a matança da ignorância espiritual que existe à nossa volta. Muito obrigado. Não foi um salmista que disse que sem amor nada seria? Paulo disse, não é? Ainda que falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria, porque nós não ainda conhecemos o que é o verdadeiro amor. O amor das paixões da carne, o amor que nós temos pelo cônjuge, ou pelos pais, ou pelos filhos, por maior que nós sentamos essa energia, esse sentimento, ele não é nada perto da sublimidade desse grande, eu ia falar em inglês, maravilhoso sentimento que é essa energia que nos envolve a Cristo. Nossa visão, nosso ponto de chegada um dia será, né, nos encontrarmos nesse grande sentimento que é o verdadeiro amor que Jesus Cristo tanto nos disse, tanto falou enquanto ele esteve entre nós e continua falando, não é? Muito bem.
Mais algum comentário, mais alguma observação? Ana Maria. Ela só ouve. Enfim. Então, eu acho que nós vamos encerrar, se nós não temos mais comentários a fazer por hoje. Foi, assim, bem produtivo, nós conseguimos fazer 2 capítulos, não é? Numa noite, o que é ótimo. Deixamos aí muita coisa para falar, mas não é que não vá ser explorado, não é? A conversa entre o André e a Dona Laura chegou aqui a um break depois de 5 capítulos que eles tiveram ali na prosa, os dois. E nós iremos ainda encontrar situações em que nós poderemos explorar detalhes sobre essa importante parte da vida do André no plano espiritual, que é o trabalho. Eu vou encerrar a noite de hoje. Eu vou pedir a todos vocês que fechem os vossos olhos, para que nós possamos juntos entrar em conexão aí com os nossos queridos amigos mentores. Querido e amado Mestre Jesus, agradecemos mais um encontro, mais uma oportunidade que nos foi dada para podermos explorar, estender os conhecimentos que são nos oferecidos pela espiritualidade. Essa espiritualidade amiga que nos presenteia, que nunca nos abandona. Senhor, permaneça conosco em nossos lares. Nos acompanhe durante o restante da semana. E permita, Senhor, que possamos nos encontrar novamente na semana que irá começar, se assim Deus o permitir. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada a todos pelo tempo dedicado aqui ao nosso estudo. E nós nos encontraremos na próxima quinta-feira. Um beijo no coração. Fiquem com todos com Deus.